Meu nome é Nara Si, eu sou contadora, sou residente aqui em Nova Moré, mas muitos me conhecem como Nara. Nara, como foi sua trajetória como empreendedora aqui na cidade? Bom, na verdade, tudo iniciou quando meus pais vieram embora para cá em 2004. Meu pai fez uma negociação mal feita e aí nós perdemos tudo que nós tínhamos em Alvorada. E ele sempre foi da opinião que onde você perde tudo, você não se começa novamente. E aí foi quando nós ficamos sabendo aqui de Nova Moré. Meu cunhado já estava morando aqui com a minha irmã. E aí nós viemos para cá, começar uma vida, porque realmente ele havia perdido 20 anos de trabalho. E aí quando nós viemos para cá, veio eu, minha mãe, minha família. Meu pai entrou em depressão, né? Porque não é fácil perder 20 anos de serviço. Aí minha mãe montou um mercado e daí de lá nós viemos trabalhando. Aí foi quando meu pai, ele era contador, e aí ele pegou e foi trabalhar de empregado no escritório de contabilidade, que era no fundo de uma farmácia. E aí ele sempre teve o espírito empreendedor. E ele pegou e convenceu o patrão dele a sair dos fundos da farmácia e abrir o próprio escritório. Só que eram poucas empresas, acho que eles tinham 6 empresas só na época. E aí ele pegou e foi sócio dele, do patrão, ele começou a ser sócio. Aí o patrão dele, o sócio dele, pegou na época e falou: "Ah, seu Eugênio, isso aqui não dá para mim não, né? Não dá para nós dois, né? Que era pouca empresa." E de lá ele foi batalhando. Era só ele e outro contador aqui em Nova Moré. E daí de lá para cá ele veio trabalhando. Em 2009 foi quando começou, daí que eu já trabalhava com ele, né? Eu trabalhava na Honda, eu tinha 15 anos, aí ele pegou e falou que estava precisando de uma funcionária, se eu pudesse lá ajudar ele, que ele ia me ensinar a trabalhar. Em 2009, ele pegou e o escritório já tinha crescido um pouco mais, que ele era muito assim, uma pessoa bem carismática, bem empreendedor. E quando ele já tinha resolvido tudo, que a gente já estava já estabilizado em Nova Moré, que foi uma fase muito difícil que nós passamos, de 2004 até 2009, aí ele faleceu. Ele foi pescar e aí teve um infarto fulminante e faleceu. E de lá para cá que começou a minha jornada mesmo de empreendedora. Aí a gente foi assumir o escritório, né? No velório dele foi muito difícil, porque as pessoas falavam bem assim: "Ah, eu não dou 30 dias para eles perderem tudo, para fechar." Só que ele sempre trabalhou. Ele sempre ensinou tudo que eu sei hoje, ele me ensinou muito. E aí, só que daí eu não tinha formação para assumir no escritório. E a minha irmã era técnica em contabilidade, tinha CRC, mas não sabia trabalhar. Aí nós se unimos, no caso, unimos força, que a minha família é uma família muito unida. E aí foi quando nós começamos. Fomos em cliente, pegamos a nossa equipe, e aí nós passamos em todos os nossos clientes que desse para nós uma oportunidade de continuar o escritório, porque até então ele era o contador, ele era o dono. E aí eu era nova, né? Aí, aí a gente pegou e saiu pedindo, conversando com cada cliente, que eles dessem uma oportunidade para a gente estar continuando, né, com o legado dele. E assim foi feito. Quando foi em 2018, e de lá, tipo, eu montei loja, montei salão, tudo eu gostava de mexer um pouco. Quando foi em meados de 2017, por aí, eu tive que escolher entre trabalhar com o escritório ou continuar com o salão. Na época eu tinha um salão e uma loja. E queria tomar conta assim meio de tudo, né? Queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quando chegou uma hora que eu tive que decidir. Quando foi em 2018, nós passamos por uma... Voltando. Em 2014, eu ainda trabalhava, só que eu trabalhava assim nos bastidores. Aí era meu cunhado que tomava conta do escritório, à frente, né? Só que quem fazia o serviço assim era eu e as funcionárias. E aí, em 2014, ele pegou e se desligou do escritório, que a minha irmã foi fazer um tratamento para engravidar. Aí foi de lá realmente que eu peguei e assumi. E daí eu já tinha me formado, já tinha conseguido meu CRC. E quando meu pai faleceu, eu ainda estava fazendo a faculdade. E aí, em 2017, eu tive que escolher, né, entre o escritório e o salão, porque eu não estava dando conta. Aí, quando foi em 2018, que eu falei assim, embora tenha trabalhado desde os 2009, em 2018 que eu realmente fui crescer. Eu peguei e passei por uma crise financeira muito grande, e aí eu peguei e decidi que eu não queria meu escritório do jeito que ele era. Só um escritório de contabilidade que atendesse só empresários. E eu peguei e fiz uma meta na minha vida de 1 ano e meio, que se até dia 30 de setembro de 2019 o escritório não tivesse da forma que eu queria que ele fosse, para mim não servia. Eu ia mudar de ramo, ia fazer qualquer outra coisa, mas com contabilidade eu não trabalhava mais.
E aí tudo aconteceu. Parece assim que Deus estava colocando a prova. Vamos ver se ela vai querer continuar nesses 2018, nesse 1 ano e meio, se ela vai dar conta. Se alavancar. Posso continuar? Sim. Você falou aí que teve que mudar a estratégia com 1 ano e meio. Qual foi sua melhor estratégia para buscar novas oportunidades e soluções para investir como empreendedora? Em 2018 eu estava muito desmotivada. Eu trabalhava na época para o Sebrae. E aí não estava dando certo porque minha funcionária, meu braço direito, tinha saído do escritório. E eu fiquei assim desamparada, porque eu estava tão desanimada que eu não tinha ânimo para falar para ela continuar, entendeu? Sendo que eu mesma era uma que queria sair. Aí eu peguei, foi quando eu bati essa meta para mim. De 1 ano e meio eu quero que o meu escritório mudasse. Que ele fosse um diferencial, que se fosse para continuar sendo só um escritório de contabilidade, para mim não servia. Aí uma amiga minha entrou nesses meados, né? Uma amiga minha me ofereceu a oportunidade de trabalhar com assistência técnica rural, que é quando a gente trabalha com financiamentos rurais. Foi um diferencial que eu coloquei na época no escritório. Aí comecei, na época do certificado digital, a gente só tinha que todo empresário de Nova Mamoré, tinha que ir até Guajará-Mirim para poder fazer, né, o certificado digital. Aí foi outro diferencial que eu fui colocando no escritório. Só que as coisas não foram assim, tudo lindo, igual eu estou dizendo, né? É igual eu te falei, tudo aconteceu. Eu engravidei, tanto que eu estava numa dificuldade tão difícil que eu não tinha dinheiro para comprar o enxoval da minha filha. E as pessoas falavam assim, não, Nara, você é empresária, dona do escritório, você não tem dinheiro para comprar o enxoval da sua filha? Pois eu estava tão insatisfeita em trabalhar com os empresários que não estava me dando esse retorno, entendeu? Nem na parte financeira e nem na parte assim de você trabalhar com amor. Foi por isso que eu peguei e decidi. Uma amiga minha, a dona da Lilian Joias, ela pegou e me deu uma viagem para São Paulo, ela e o esposo dele. Aí meu irmão na época me ajudou e eu tinha como estava o segundo filho, aí eu tinha muitas roupas das épocas de festa e tal. Eu peguei e fiz um bazar das minhas roupas todas, juntei esse dinheiro, fui para São Paulo, fiz o enxoval da minha filha em agosto. Aí, quando foi em setembro, meu irmão faleceu. E meu irmão é meu braço direito, assim, deu tudo. Aí meu irmão pegou e faleceu. Gente, trabalhando. Aí eu falei, não vou sair do meu propósito. Deus está colocando tudo da dificuldade para eu sair do meu propósito. E eu aprendi a trabalhar com contabilidade, vou ficar na contabilidade. Aí, quando meu irmão faleceu, aí a gente foi iniciar tudo de novo, porque eu perdi meu chão. Quando foi em outubro, minha filha nasceu. Aí quando foi em novembro, com 30 dias, ela estava lá trabalhando, no meu pé lá, do meu lado. E disso aí foi aparecendo a oportunidade. Quando você trabalha com um propósito, você sai atrás das oportunidades. Aí nesses meio termo de todas essas dificuldades, as coisas ruins que estavam acontecendo, apareceu a oportunidade de eu trabalhar com certificado digital, apareceu a oportunidade de eu trabalhar com financiamento rural. Aí eu me especializei, eu fui numa reunião e lá tinha um contador que ele teve uma ideia de estar acompanhando os produtores rurais. E eu fiz um teste daí com 20 produtores rurais. Então, assim, meu escritório se transformou na parte de trabalhar com o produtor até o empresário. E ele tinha um slogan, tem ainda, que é o aliado do empresário e do produtor rural. Só que eu era aliada só do empresário, eu não era aliada do produtor rural. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar em cima disso. E daí as coisas foram fluindo, foram acontecendo, meu nome foi reconhecido. Foi 10 anos de trabalho, na verdade, para ele ser realmente reconhecido. E foi assim que a gente foi trabalhando e batalhando. Qual foi a dificuldade que você mais passou, assim, que você lembra, assim, uma dificuldade como empreendedora? Nas percas pessoais, né? Porque Nova Mamoré é uma cidade muito acolhedora. Eu sempre sou da opinião, assim, que Nova Mamoré, tudo que você abre aqui, dá certo, entendeu? É uma coisa assim que se você vir para empreender, para você vir trabalhar com amor, ela dá certo. Só que você sabe quando você escolhe uma vida, igual eu que sou mulher, quando você escolhe uma vida para ser profissional, o seu lado pessoal ele pesa muito. Que você, por muitas vezes, você tem que se abdicar de coisas que você passaria, né, na sua vida pessoal, para poder estar focado na sua vida profissional. Porque você sabe que nós somos muito sugadas, né? A gente tem que ser esposa, tem que ser mãe, tem que ser filha, tem que ser empresária. E aí isso aí tem que ser o exemplo. Então isso aí, de certa forma, para mim é uma dificuldade grande na parte de conciliar a vida pessoal e profissional, porque você tem que se abdicar. E quando você se abdica de uma vida pessoal, meio que as críticas acontecem, né? Sim. Né?
todo mundo é mãe, mas você não é uma boa mãe. E por aí vai. Você consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Eu consigo assim, porque eu tenho minha rede de apoio, né? Aí eu tenho minha mãe, eu tenho a minha babá que está comigo desde quando desde quando eu engravidei. Então são pessoas assim, eu não troco, geralmente quem está do meu lado é meu parceiro. Eu não sou uma pessoa que fico trocando de pessoas, né? Igual tem funcionária minha que está há 12 anos comigo, a minha babá está há 7 anos. Então são coisas assim que a gente fecha parcerias, né? Que a gente não é nada sozinho. A gente tem que ter uma rede de apoio, porque senão sozinho você não consegue ir a lugar nenhum. Olhando você no passado e hoje, você sente orgulho da Nara que se tornou hoje? Eu sinto. Sente orgulho? Sinto sim, só que é igual eu falei, tem coisas que eu deixei de viver que eu não deixaria, né? Por exemplo, eu tenho uma filha adotiva, ela fez 3 anos. Eu vivo coisas com ela hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, que eu não vivi com a minha filha. Então são coisas assim, que você, de certa forma, você faz escolhas que muitas vezes não vale a pena, né? Eu falo que, igual meu pai teve um infarto porque ele passou raiva com 2 empresas e foi pescar. Tipo, ele vendia saúde, entendeu? Então, assim, uma vez eu li uma frase que falava que nem um CNPJ vale um AVC. Sim. Então são coisas assim que acontecem na vida da gente, que hoje, se eu fosse analisar, embora eu tenha muito orgulho da mulher que eu sou hoje, eu não teria abdicado certas coisas, entendeu? Da minha vida, por conta de empresas. Você, como empreendedora hoje, como mulher bem-sucedida no ramo da contabilidade, para uma pessoa que está começando, uma mulher, qual é um legado que você deixava, um conselho para quem está começando hoje? Para não desistir, porque os empecilhos vêm. Teve fases da minha vida assim que parecia que eu estava dando um passo para frente e 2 para trás. E você queria assim jogar tudo pro alto e falar, eu não quero mais, eu vou arrumar qualquer coisa para poder mexer. E você tem que ser persistente. Tem que ser persistente sim, porque senão você não consegue. E é chorar e rir no outro dia, e dormir chorando no outro dia, faz uma maquiagem, coloca um salto alto e tá lá, linda e bela. Verdade. Você quer deixar